Normalmente os apagões argumentados é para evitar as qualificadoras, para não aumentar a pena. Então, eles sabem exatamente quando dizer, o que dizer, da maneira que dizer. É muito comum, por exemplo, em pesquisa e atendimento em ambiente penitenciário, quando você entrevista um criminoso que é acusado por mais de um artigo, né, que a gente chama vários BOs, normalmente ele assume o crime de menor potencial ofensivo. Por exemplo, o indivíduo que é acusado de estupro e acusado de furto. Ele vai assumir o furto, dizer que ele fez o furto mesmo, que ele tem plena responsabilidade, mas ele nega o estupro. Então é muito comum eles diminuírem essa argumentação, eles dizerem que esqueceram, que não lembra, que surtaram, que tinha alterações do pensamento sem as perspectivas com alucinações e delírios. Então isso é mais uma desculpa furada desses criminosos para fugir da sua responsabilidade e não enfrentar a justiça de cara limpa. Dentro da observação comportamental, quando Marinésio diz que o apetite sexual, que a hipersexualidade dele aumenta a partir dos 40 anos, e foi só esse momento que ele agiu de forma inadequada, no meu entendimento, a experiência e a técnica demonstra que indivíduos com essas características começam a agir muito antes. Na primeira fase adulta, eles já começam a agir. Então, se ele tem 41 anos, tem pelo menos 1-2 décadas de ação de crimes não descobertos. Isso vem desenvolvendo nessas pessoas, nesses indivíduos. Mas, obviamente, no momento que ele diz que começa nesse momento, ele está abdicando, negando que ele cometeu crimes anteriores. Então, é uma autodefesa, é um mecanismo de sobrevivência dele falar nessas mentiras. O ato de ele consumar o estupro era um detalhe para ele, porque o objetivo final, nesses últimos casos, era matar. E se ele não tivesse sido preso, teríamos uma terceira, quarta, quinta, sexta, sétima vítima fatal. Então ele sabia exatamente como fazer, independente se ele tinha sucesso sexual ou não com a vítima, ele iria matá-la de qualquer maneira. Ele tinha um padrão, né, de crime. Porque quando você pega a Geni, e eu tive a oportunidade de ver fotos históricos entre ela, a Letícia Curado, essas duas jovens que eu também tomei conhecimento, né, que foram abusadas por ele, as duas que foram estupradas na cidade onde eu trabalhava. Se você buscar um padrão entre as mulheres, não existia um padrão. Então ele tinha um padrão de comportamento. Acho que ele queria praticar o estupro de forma violenta ou de forma... Ele queria a relação sexual com estranhas, né? Porque ele pegava de forma aleatória. Acho que era quem dava oportunidade para ele. E aí ele não tinha um padrão de mulher, ele tinha um padrão de comportamento, oferecia carona. Então ele tinha, eu acho que o desejo ou esse sentimento de praticar o crime sexual. E aí seria de forma consentida, de forma violenta, se a mulher não aceitasse esse contato sexual proposto por ele. Então, a meu ver, ele tinha um padrão de comportamento e não um padrão de pessoa escolhida ali para a prática do crime. Porque as mulheres que eu conheci, que foram vítimas dele, são mulheres muito diversas. Então não dava para dizer assim, não, ele estava seguindo, ele estava premeditando, ele se preparou para praticar o crime. Porque nenhuma delas era conhecida deles. Então nunca era alguém próximo, era sempre pessoa estranha. Então era pessoa aleatória. Oferecia carona, aceitou, ela ia ser vítima. Porque dentre elas tem mulheres de mais idade, tem adolescentes, então era qualquer uma que desse oportunidade. E ele, quando se via sozinho com a vítima, tentava ter relações. Inclusive, ele chegava até o ponto de oferecer dinheiro para as vítimas para ficar com ele. E ele tinha uma renda de R$2.500, mais ou menos, era a renda dele. Mas naquela região ali, como é uma região muito pobre, às vezes qualquer 50, 100 reais, você consegue alguém disposto a satisfazer a sua libido. Nós fomos à casa dele, a minha equipe foi à casa dele. E lá nós encontramos outros pertences, coisas estranhas à família, inclusive. E nós levantamos essa hipótese, que é possível que ele tivesse um outro lugar, mesmo que não fosse na casa dele, mas que ele guardasse objetos das vítimas. Porque quando você pensa assim, pensando com a cabeça de uma pessoa, digamos, né, normal, você quer ocultar todas as provas de qualquer crime que você pratique. E no caso dele, não. Ele praticou o crime, ou ele tinha certeza da impunidade, ou de forma displicente, deixou ali os objetos que foram encontrados no carro dele logo em seguida. E por que você matou ele?
Não sei o que foi não, cara, não sei não. Eu falei pra você, não sei. Ele terminou e depois deu aquela loucura e... Não é que ele não saiba o que está fazendo. Ele sabe exatamente o que está fazendo, mas um traço de personalidade que falta a ele não permitia a ele sentir empatia, sentir a dor do outro. Por isso, ele foi capaz de matar alguém de manhã, depois ele sai tranquilamente, toma café em casa com a família e vai para um encontro familiar e passa o dia inteiro numa festa tranquilamente. O Marinésio, infelizmente, é mais um caso de crime em série que acontece no Brasil. Esse aconteceu no Distrito Federal, onde ele evolui de um criminoso sexual, de um estuprador, para um assassino em série. Indivíduos com características sádicas, eles vão se descobrindo. Eles vão aprendendo com seus erros e acertos. Eles vão sabendo o que eles gostam, o que agrada, o que funciona para eles. Esse é o perigo do crime em série. Eles vão evoluindo no prazer, eles vão aperfeiçoando o modus operandi, eles vão aperfeiçoando a sua tática de aproximação, o seu approach. Então eles vão melhorando isso. Então você observa que criminosos em série não matam no primeiro crime. Eles começam a matar no meio da sua caminhada criminosa. Eles aprendem como abordar a vítima, eles aprendem como dominar a vítima, eles aprendem como manipular a vítima, eles aprendem como obter prazer com essa vítima para depois matar essa vítima. Então são etapas comportamentais obrigatórias no caso de um serial killer. As duas vítimas que ele matou, duas mães, duas profissionais, duas pessoas com importância e extrema relevância para suas famílias, onde deixa essas famílias órfãos, filhos órfãos, por causa da busca de prazer de um criminoso sádico, de um criminoso calculista, que sabia muito bem como manipular e chegar às suas vítimas. Ele tinha uma estratégia muito bem elaborada, essas vítimas moravam relativamente longe do ambiente de trabalho, estavam em pontos de ônibus, ele passava com seu carro, ele tinha uma Blazer cinza à época, e oferecia carona não simplesmente pela carona, mas ele se apresentava até para diminuir a suspeita que ele era um motorista profissional e que ele cobraria, mais barato que fosse, mas que ele cobraria por aquele trajeto. Não era realmente uma carona, ele estaria cobrando. Então isso aumentava a confiança da vítima de adentrar até o carro. No momento que a vítima entrava no carro, ela já estava refém desse indivíduo que sabia para onde levá-la. Criminosos em série, na sua ampla maioria, eles agem dentro de um terreno de uma área geográfica chamada zona de conforto. E o Marinésio andava nessa zona de conforto, agia nessa zona de conforto, como todo criminoso em série. Ao chegar nessa zona de conforto, ele sabia o horário mais adequado, ele sabia que não seria interrompido, que ele poderia abusar sexualmente dessas mulheres e depois matá-las. O corpo não era encontrado no mesmo dia, era encontrado tempos depois, de maneira que ele pudesse fugir e se infiltrar de novo na sociedade. Por que eu digo infiltrar? Porque o Marinésio é descrito por sua família, por amigos, colegas de trabalho, já que ele é um cozinheiro, ele é descrito como uma pessoa gentil, amiga, responsável, o famoso gente boa. Então muitos serial killers são referidos por terceiros como pessoas legais, pessoas que conseguem transitar na sociedade de forma até ética no primeiro momento. Essa é a máscara social efetiva que eles usam, uma máscara social eficiente, uma máscara social que permite que a manipulação deles tenha mais sucesso, obtenha mais sucesso. O que eu quero dizer com isso? No momento que ele não oferece perigo à primeira vista, que ele não é uma pessoa agressiva, violenta, que chama palavrões, que se apresenta abruptamente para a sua vítima, ele consegue atrair essa vítima. Essa é uma característica de predadores na natureza. Predadores não assustam, não afastam as suas presas, as suas vítimas. Eles tentam conquistar, eles tentam atrair essas vítimas. É o que ele fazia. Então ele se apresentava como esse motorista, cobrava por isso, e no momento que essas mulheres entravam no carro, primeiro ele cometia estupros e depois, infelizmente, ele evoluiu para o assassinato.